ser sapatão no meu lugar de fala é extremamente complexo, porque eu fui uma criança sapatão, uma criança muito sapatão. A minha mãe tinha certeza de que eu era sapatão. E eu me reprimi quando eu fui dizer para minha mãe, com 32 anos, né, que eu gostava de mulheres. Ela disse para mim, então, eu sempre soube, mas com 12, 13 anos, quando você começou a beijar meninos, eu dei graças a Deus, porque o seu padrasto ia matar nós duas, né? Eu saio do armário com 32 anos, hoje em dia eu tenho 36, numa condição muito confortável, né? Porque eu já era formada, já tinha meu trabalho, já tinha minha casa, meu carro, enfim, né? Não devia mais satisfação para ninguém. Mas eu saio casada com um homem cis há 10 anos. Então, eu saio nesse lugar de conforto, mas num lugar também de muita crítica dentro do próprio movimento lésbico, né? Assim como... eu brinco que o meu lugar é, de fato, não lugar, né? Porque eu não sou branca, é forçação de barra dizer que eu sou branca, mas aí também eu não posso dizer que eu sou negra, né? E aí, nesse caso, a minha identidade, eu me entendo, eu me sinto saudável, eu me sinto feliz, eu me sinto plena enquanto lésbica, né? Mas eu tenho essa relação ainda. Então, assim, né, é um lugar de todo dia tentar entender, como a Marcele falou, que existem lesbianidades, né? A gente fala muito disso com relação às pessoas trans, né? Das diferentes vivências, né, de corpos trans e existências e resistências de corpos trans. E aí a gente precisa também pensar nas diferentes existências e resistências de corpos lésbicos e de diferentes lesbianidades e de diferentes formas de viver isso. E que tudo é uma construção, que tudo é um caminho, né? E que o armário é quente, é apertado, está quebrado e não vai rolar de voltar. Para a gente falar de lugar de fala, a gente tem que falar também que, antes de ser lésbica, a gente é mulher, mas também é mulher negra. Porque a gente vive como mulher negra um processo de desumanização passado pelo racismo estrutural dessa sociedade. E estou muito orgulhosa de estar aqui do meu lado esquerdo com duas mulheres negras lutadoras dessa cidade. A gente tem que falar que o quanto as mulheres negras mal são tocadas nos consultórios médicos, e que lugar de fala é esse que a gente está colocando também a partir de uma perspectiva que a gente construa um lugar de escuta. Porque não basta apenas a gente construir um lugar de fala se a gente não constrói um lugar de escuta para essas vivências. A gente tem que começar a pensar sobre isso, porque somos nós, mulheres negras, as que mais morremos, mais sofremos estupros corretivos e mais estamos sofrendo com esse alto processo de militarização no nosso país, que a gente está aprofundando cada vez mais com o aumento dessa militarização, seja pela polícia militar nas ruas, pelo BOP, pelo governador falando que vai atirar na cabecinha. Quantas mulheres negras também estão chorando os seus filhos e os seus lutos, como foi essa semana no Borel. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente tem que falar necessariamente de lugar de escuta e começar a ouvir essas outras vivências. Quando a gente fala de que lugar a gente fala, né? E que fala é essa? Falar e estar numa cidade, né, num país em que ser mulher negra, lésbica, gorda, de uma religião de matriz africana, que lugar de fala é esse? Para mim, é muito natural. Nem sempre foi. Porque nós, enquanto mulheres negras, precisamos primeiro quebrar um processo de padrão da sexualização do nosso corpo. Porque a gente é visto como um corpo, o corpo que dança, né? O corpo que seduz, porque eram as mucamas que serviam aos senhores de engenho. Mas esses filhos gerados nunca foram assumidos. Então, primeiro precisamos quebrar com esse processo de sexualização dos nossos corpos. Você é uma mulata e ainda lésbica? Nem me chama de mulata, que eu tenho vontade logo de cortar a cabeça, né? Mulata vem de um processo de uma junção de mula. Isso é uma questão histórica, porque é aquela que carrega tudo no lombo.
Então, eu não sou mulata, eu sou uma mulher negra. E falar sobre o processo de prazer dessas mulheres, nós, mulheres negras, lésbicas, é falarmos sobre o processo de quebrar com o padrão do falo. Nós dizemos a essa sociedade falocêntrica, onde o prazer está no pênis, nós dizemos, não precisamos desse falo para nos dar prazer. Este falo não nos contempla. Romper com isso é dizer para a sociedade que não precisamos dos homens. E isso é uma afronta. E por isso somos estupradas. E por isso somos violentadas. Se percebermos e olharmos as estatísticas das lésbicas negras que foram violentadas, a gente vai ver os requintes de crueldade. Não basta só violentar. Essa violência, ela vem com um processo de deixar a marca. Para mim, falar sobre estar neste lugar, para mim, hoje, é muito cômodo, porque rompi várias barreiras. Mas para aquelas que ainda estão lá dentro das favelas e que são mais masculinizadas do que eu, que lugar de fala elas têm? Será que tem lugar de fala? Será que a elas é dado o direito não só de falar, mas o direito de existir? Por isso a importância de falarmos sobre visibilidade lésbica. Era só isso que eu tinha para completar. Eu só vou enfatizar 2 pontos do lugar de fala de mãe lésbica. No Rio, é comum, capital, você vê um casal de mãos dadas, comum. Na Baixada, se você sai de mãos dadas, o que é extremamente raro, você tem o olhar de todos e todas. Mesmo morando numa comunidade em Vila dos Teles, que é o Jardim Nóia, hoje eu saio de mãos dadas, saímos há um tempo atrás. Eu casei na praça pública da prefeitura há 12 anos atrás, há 18 anos atrás. Vivi um relacionamento de 12 anos que terminou. Dele surgiu a Maria Eduarda, que é a minha filha, tem 8 anos. E aí, quando você escuta, por exemplo, a minha coleguinha disse na escola que eu não vou para o céu, porque eu tenho 2 mães, e Deus não gosta disso. E aí, daquela tensão, porque o que você vai responder? Eu falei, e aí, como foi? Ela, não. Eu disse para ela que ela até com inveja, porque ela tem uma mãe só. Mas ela soube sair daquela situação que, muitas vezes, nós somos impostos sem o menor cuidado se é uma criança, se é um adolescente, um adulto. Então, só para enfatizar a questão do suicídio que existe entre mulheres lésbicas. Na adolescência, na terceira idade, que é importantíssimo a gente dizer, nós não nos preparamos para o envelhecimento, LGBT como um todo. Nós temos muita questão ainda da volta para casa, mas isso eu vou deixar para a Ione falar, que ela fala muito melhor do que eu. Na terceira idade, quando se rompe um relacionamento, ou quando a sua parceira, a sua companheira, a sua mulher te deixa ou é interrompido essa questão. Então, acho que nosso lugar de fala hoje, quando se fala de mulher negra, de Baixada Fluminense, num sistema, num padrão totalmente heteronormativo, que a gente ainda vive esse padrão, é falar que nós rompemos muita coisa, mas tem muita coisa para ser feita e a gente não vai fazer sozinho. Nós precisamos de cada uma de vocês, nós precisamos que o movimento seja entendido em momentos de parada de diversidade, parada LGBT, mas que seja entendido em momentos em que nós marcamos para chamar política pública, para entender que aquela mulher negra que está esperando um bebê e vai nascer ali, se ela for lésbica, ela vai esperar 2, 3, 4 partos, porque preto tem que esperar, porque negro já aguentou tanta coisa. Se tem 4 partos e tem a mulher negra, ela vai esperar. E eu estou falando isso como superintendente de saúde que fui. Então, se você pegar hoje a estatística das mulheres negras que morrem no parto, é imenso. Se você pegar essa estatística entre mulheres negras lésbicas, ela aumenta em 73%, e isso não é pouco. Nós não temos que ser o último do banquinho da fila. E, por isso, a visibilidade é tão importante. Os nossos espaços de fala podem ser no meio da rua, na padaria, na esquina, na escola.
mas se tem um espaço público, a gente vai debater e vai ocupar. Mulher negra, sapatão negra, não é brincadeira, e a gente não vai voltar atrás. Tive um pai militar, minha mãe, depois de um determinado tempo, se tornou evangélica, e sempre fui uma menina com uma aparência física imposta pela sociedade como beleza, dentro desse padrão. Eu acho que eu não vivi, de repente, o que muita gente vive por aí, e isso me frustra. Então, quando você me pergunta qual é o meu lugar como lésbica, eu quero dizer para vocês que eu só quero ser o que eu tiver que ser, sem dar satisfação para ninguém, nem dizer por que eu sou, o que eu sou, como que eu virei. Caramba, isso não é um problema de ninguém. A única coisa que eu quero é sair da minha casa, passar pela rua, ir na padaria comprar um pão e não ouvir um homem falando uma babaquice para mim, porque ele acha que eu sou uma mulher bonita e que é um desperdício eu estar com outra mulher. O meu lugar talvez tenha sido um pouco mais tranquilo, mas eu estou aqui justamente para aprender, para viver junto com elas, não, obviamente não igual, porque são elas que passam na pele. Eu também, né? Mas eu vejo a minha empatia com o que nós vivemos, eu acho que é o que a gente tem que trazer para o nosso coração. Eu estou aqui porque eu quero saber o que você passa, o que ela passa, e eu quero estar aqui para a gente tentar... O que eu faço aqui é justamente tentar entender e me empatizar com o que elas estão vivendo, e nessa luta juntas a gente fazer uma força maior. Porque eu não quero nada mais do que respeito. E eu vou dizer para você, eu não quero simplesmente uma lei dizendo que eu tenho que ser respeitada. Eu quero que as pessoas entendam que elas não precisam aceitar. Elas só precisam respeitar, sabe? Deixa a vida do outro lá passar, é ele que está vivendo. Entendeu? Então, para mim, muito mais importante do que uma lei que me diga que eu tenho que ser respeitada é um ser humano que tenha consciência de que ele tem que simplesmente respeitar o próximo, independente de quais sejam as diferenças. 63 anos de idade, 41 de movimento, onde eu era a primeira lésbica dentro do Somos, Rio de Janeiro, onde só tinha gay. Quando eu me assumi, a coisa ficou mais difícil, morei muito por aí, Bararal. Tenho um orgulho, muito orgulho da minha ancestralidade, que eu tenho índio, eu tenho negro, os vikings vieram depois, são fraquinhos. Mas eu era respeitada porque eu era branca. Isso aí já me deixava meio com o pé atrás, tá? Namorei meninos? Namorei meninas, ai que delícia. E aí eu me descobri. Na verdade, tem um livro de Cassandra Rios que me contempla, porque em algum momento ela diz que a menina lá ficava lambendo a perna das pessoas debaixo da mesa. Eu tinha prazer em ficar afagando as pernas das amigas da minha mãe. Ninguém entendia por quê, né? Eu acho que ninguém queria enxergar. Né? Assim, né? Quando você é branca, classe média, zona sul, as pessoas quebram o seu galho. Só que eu não era macaco gordo, eu era gorda, mas eu era branca, mulher e lésbica. E eu tinha consciência disso e tenho. Então, o que eu acredito é que a gente tem que chamar mais uma, mais duas, mais três, mais 10. Não é para bater no peito e dizer eu sou sapatão. É para bater no peito e falar eu sou mulher, eu tenho direito a usar meu corpo como eu quiser e dar e receber quem eu quiser na minha cama e na minha mesa. Boa tarde.